O povo brasileiro, no Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, no cidadão que vos fala, com os comandantes superiores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, informa a nação que hoje encerramos a intervenção que tinha vários adjetivos ou sobrenomes. Intervenção militar, intervenção constitucional, intervenção cívico-militar, intervenção popular, enfim, uma intervenção que bem espelha para a história o grancismo que embotou a inteligência da geração brasileira de 30 anos para menos. No emburrecimento que macula os poderes constitucionais em todas as suas instituições. Não sendo, pois, novidade para o mundo desenvolvido que a população não saiba mais falar linguagem pedagógica, um senso acadêmico. E aí, o resultado é um povo governado por bandidos, mentirosos, cafajestes, ladrões, fazendo prova ao que os gregos já diziam há milhares de anos atrás. Cada povo tem o governo que merece. Ou cada povo tem o governo que produz. Satélites que rastreou hoje a nação brasileira para mostrar ao mundo se realmente queriam uma intervenção ou se era apenas uma picaretagem a mais de um povo que está muito satisfeito com o governo que tem, nos mostrou Copacabana cheia de gente. Embora uma pequena multidão gritando suas intervenções. Mostrou a Avenida Paulista, mais de 1 milhão de pessoas. Mas provando que ninguém queria intervenção, em Brasília não tinha ninguém. E era aqui que tinha de estar concentrado o povo, se eles quisessem mesmo empossar na presidência da República um cidadão decente, que não precisava ser sábio, mas que tivesse um currículo de hombridade, de honradez e de caráter. Eu estive lá, não aspirando que alguém me indicasse para presidente da República. Porque nunca sentei na cadeira de presidente, mas durante 19 anos fiz a agenda para 4 presidentes militares governarem o país. Então não tenho nada que me encante no poder. Se assumisse, seria por uma missão, me desincumbido de uma
tarefa que voluntariamente assumi com o saudoso e querido mestre, general Golbery Couto Silva, e que eu considero ainda não acabada. Mas se fosse para tomar posse na presidência da República, pelo povo, como a Constituição estabelece, não tinha ninguém em Brasília para fazer o ato. Os deputados e senadores, bandidos, cafajestes, ladrões, evidente que não estavam hoje em Brasília. Como bandido, cafajeste, ladrão, Michel Temer também não estava. Mas isso não impedia do povo abrir as portas do Congresso Nacional com o seu cidadão ou a sua cidadã para dar posse a ela no cargo que está vago desde o dia 1º de janeiro de 2015. Porque os bandidos que foram postos neles, nesse dia, a bandida terrorista assassina Dilma Vana Rousseff e o bandido não menos ladrão, não menos terrorista, não menos vagabundo do que ela, a substituiu no momento em que nós estávamos com a intervenção pronta para retirá-la do poder. Levantou-se a nação ofendida com o impeachment da Dilma. Não queriam intervenção, queriam Michel Temer no poder. E nós respeitamos essa vontade. Mas não desistimos. Continuamos em estratégias difíceis, mas chegamos até hoje, quando algum tempo atrás proclamaram a República. Uma República que não deu certo, porque a cada 25, 30 anos, ela era reprogramada de novo. A última reproclamação da República foi em 84, com as diretas já. Que eu confesso perante as pessoas decentes desta nação que sou culpado por ter aceitado do presidente, meu saudoso e querido amigo João Figueiredo, a tarefa de encontrar a fórmula de fazer a abertura política do Brasil. Fazer a redemocratização do país, do jeito que falavam naquela época, porque não tinha uma democracia mais perfeita, não tinha uma democracia mais legal, mais legítima, mais séria do que a democracia que se instalou de 64 a 85. Mas, como dizia o saudoso presidente Figueiredo, eles querem uma coisa do jeito deles. E vamos, então, entregar o país para que eles exercitem essa coisa que eles pensam. E, ao sair do poder, recomendou: vocês vão empanturrar de democracia. E vão lembrar dos militares e pedirem que os militares voltem ao poder. Dentro do ciclo republicano, de 25, 30 anos, aconteceu. Começaram a clamar pela volta dos militares ao poder. Quando os próprios militares, em 2004, percebendo o rumo que tomava o país pelo projeto de poder do PT, de comunizar o Brasil em 22 anos, se adiantaram ao desastre
e coube a minha tarefa de iniciar a intervenção. A intervenção que iniciamos com a reação de cidadania, com a inteligência jurídica que a Constituição nossa invoca, estabelecia. Perante o Supremo Tribunal Federal, em 2008, eu protocolizei a invocação, que foi recebida pelo então presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes. Em cima disso, da reação da cidadania proposta, desencadeamos, então, o procedimento de intervenção constituinte no processo histórico, fazendo base para a Operação Lava Jato e as demais operações policiais, porque nós dividimos em blocos o persecutório institucional do Estado. Persecutório institucional do Estado é um inquérito policial que você faz em âmbito de processo histórico, na esfera do Foro de Soberania, quando o crime excede da esfera judiciária, penal, e acaba com o Estado democrático de direito, pela extinção da ordem jurídica e do regime democrático. Como nós não tínhamos, na época, a Polícia Federal, com a desenvoltura, o domínio da Constituição que ela tem hoje, fizemos várias sugestões para o início de um persecutório institucional de Estado, dando personalidade acadêmica à intervenção constituinte no processo histórico, que ria até no Supremo Tribunal Federal, quando se falava a respeito. Era muito conhecimento jurídico, era muito domínio de cátedra para o comunismo gramscista que estava se instalando no país. Mas, de repente, não encontrando argumento contrário, começaram a assimilar. Acabou hoje a agonia. Quando convocamos a nação, durante 3 meses para este dia. Este dia para dar em posse ao presidente titular constituinte do cargo de presidente da República. Isto o povo deveria fazer. E organizamos tudo para isso. A bandidagem fugiu toda de Brasília. Temer sumiu. O Congresso Nacional ficou à disposição do povo para o ato de posse do presidente ou da presidente da República que fosse indicado pelo povo em Assembleia Constituinte perante o Congresso Nacional, sob a legalidade constitucional de que o Senado Federal não tem quórum de funcionamento, porque 61 dos 81 senadores estão compostos com a quadrilha de Michel Temer no golpe de Estado do impeachment da Dilma, pelo qual
o alojaram na presidência da República sem mandato. A Câmara dos Deputados, de 513 deputados, 263 se compõem com a corporação terrorista de Michel Temer no Senado Federal, com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, na usurpação da instituição da presidência da República e esbulho do respectivo cargo. E ainda, subtraindo da ação da justiça um meliante pé de chinelo, vagabundo, com 5 processos na justiça, vários inquéritos na Polícia Federal em andamento, 12 representações ou denúncias na Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade, 263 deputados, senhoras e senhores, votados por vocês, disseram, na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, que ele não serve para ser recebido pela sociedade como um cidadão decente, porque deve ser processado e talvez ir até para a cadeia a partir de 2019. Mas até lá, é o político que a nação merece para ser o seu presidente, para ser o seu magistrado supremo. É a praia de Copacabana, no estado que acabou de ser vendido para a China. Por sinal, um prefeito evangélico da Igreja Universal vendeu a cidade do Rio de Janeiro para os chineses e veio de lá se ufanando do grande negócio que fez. Os cidadãos e cidadãs, o povo dessa cidade. Evidente que alguns marcharam hoje na manifestação pela intervenção. Mas a grande massa estava nas praias de Copacabana. A grande massa estava nos bares, estava na vida do carioca. Assim também nós vimos na cidade de São Paulo. A maior concentração que o satélite nos mostrou, São Paulo. Mas alguém queria realmente intervenção militar, como falava? Não. Porque a cidade de São Paulo tem 16 milhões de habitantes. Pouco mais de 1 milhão estava na Avenida Paulista. E eles reclamavam do quê? Eles reclamavam do prefeito Dória. Eles faziam várias reclamações e gritavam intervenção. Intervenção com todos os adjetivos que o analfabetismo do momento envergonha a cultura jurídica do Brasil. Ontem, eu encerrei no Superior Tribunal Militar o procedimento que coloca a execução pelas Forças Armadas da prisão do bandido, terrorista, vagabundo, ladrão, Michel Temer, e da quadrilha que o acompanha, Rodrigo Maia, Eunice Oliveira e Carmen Lúcia. Na formalização da prisão
como a Constituição estabelece ao poder constituinte do povo, todos eles estão nominados. E essa habilitação está com as Forças Armadas. E as Forças Armadas estavam hoje a postos para garantirem o povo na posse do presidente ou da presidente civil, na presidência da República, para então eles, após esse ato, efetuarem as prisões que seriam necessárias, dando início ao expurgo da bandidagem terrorista, ladrões, vagabundos do poder. Mas não foi isto que a nação mostrou. A nação está satisfeita. Ela só quer carnaval, ela só quer folia, não tem responsabilidade com seus filhos, porque está muito feliz com a destruição da família, com o apodrecimento moral da sociedade, com o apodrecimento político das instituições, com a extinção da hombridade, da honradez e do caráter. Estão satisfeitos com esse composto, que não é de animais, porque diferem dos animais pela racionalidade, mas que não é de humanos, porque humano, sem identificação moral, não tem identificação nenhuma no contexto da natureza. Que, pelo menos, a inteligência desenvolvida, espiritualizada, possa compreender. Escolas transformadas em bordéis de iniciação das crianças na prostituição, no cafajestismo, no vício, na malandragem e na marginalidade. As universidades transformadas em antros de tráfico e consumo de drogas, onde transformam a mulher de deusa da criação, fonte da vida, em vaso de descarga espermática para os cafajestes, sem responsabilidade pela fecundação. Porque não interessa para uma sociedade grancista, comunista, terrorista, a família bem constituída, para fazer o alicerce da civilização por hereditariedade e descendência. A senadora Marta Suplicy chegou a entrar com um projeto de lei, não sei como está no Senado Federal, acabando, mas acabando mesmo com a descendência, para que possa a prostituição começar em casa, entre pais e filhas, entre irmãos e irmãs, entre filhos e mães. Com esse projeto de lei, a senadora Marta Suplicy nos deu o retrato da sua família e da sua casa. E a nação parece que está satisfeita com isso. Evidente que o mais de 1 milhão de pessoas que compareceu na Avenida Paulista. Evidente os milhares de brasileiros que compareceram nas ruas no Rio de Janeiro, no Recife, no Pará, Curitiba, Porto Alegre, enfim, um bom número de capitais e de cidades. Evidente
que essa nação não se confunde com Marta Suplicy, não se confunde com Michel Temer, não se confunde com Carmen Lúcia, com Rodrigo Maia, com Eunice Oliveira, com Lula da Silva, com 263 deputados que com ele se compõem, e 61 senadores que colocaram o bandido sem mandato, esbulhando a instituição da presidência da República. Então, para estes brasileiros que não se sintam derrotados, porque nós temos nas escrituras sagradas o que nos impele para a frente. Quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, que estavam, como está a civilização brasileira, Abraão intercedeu por aquele povo e perguntou para o anjo: se tiver 50 pessoas aqui, calcula-se que Sodoma e Gomorra fossem países com mais de 1 milhão de habitantes. Se tiver 50 pessoas aqui que ainda não apodreceram, o anjo respondeu: por amor a essas 50 pessoas, as 2 nações serão poupadas. E ali baixou o número para 5. Mas havia só Ló e as 2 filhas, porque nem a mulher dele era decente. Não estamos na situação de Sodoma e Gomorra. A nação brasileira mostrou hoje, na Avenida Paulista, mostrou hoje nas ruas de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Florianópolis, de Curitiba, do Recife, do Pará, Belém, que nós ainda somos uma massa nacional considerável. Bem maior do que a recomendação que eu tive do meu querido e saudoso chefe, presidente e amigo, João Figueiredo, quando falando sobre os dias de hoje, ele me disse: não se assustem quando, provocados ao combate, começar a ficar pouco o efetivo inimigo e começar a ficar pouca a gente do país. Porque se sobrar apenas meia dúzia, com essa meia dúzia, faremos uma grande nação. Somos bem mais do que meia dúzia. Mais de que 1 milhão só na Avenida Paulista. Então, senhores, por amor dessa nação que saiu hoje à rua, e por amor de 100 e poucas pessoas que estavam ali na frente do Congresso Nacional hoje, o povo brasileiro composto dessa gente, nas suas forças armadas, no comando personificado por este cidadão que vos falo, pelos comandantes superiores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica já nominados, estamos dizendo a vocês: acabou a intervenção constituinte, mas não se acabou a formalização da prisão dos bandidos que usurpam o cargo de presidente da República e esbulham
matriculam na respectiva instituição. E então, antes das armas, nós estamos usando a força civil desarmada. Começamos hoje o cerco do Brasil. Modelo de guerra dos tempos imemoriais. Cercavam-se as grandes cidades, como foi o grande cerco de Jericó, o grande cerco de Samaria, os grandes cercos que as legiões romanas faziam. Matavam o inimigo pela fome, pela sede, ou então os que sobravam arrombavam os portões e vinham se entregar às tropas sitiantes. Pois é este o instrumento que nós colocamos em campo antes das tropas armadas. Colocamos em campo as tropas dos caminhoneiros, sitiando as distribuidoras de combustíveis. Me informaram que um juiz, certamente terrorista, tinha concedido uma liminar para uma distribuidora, determinando a retirada dos caminhões que sitiavam a mesma. Eu dei instrução imediata aos caminhoneiros para não obedecerem. Se alguém acha que estou excedendo da moldura legal, do Estado brasileiro, eu espero quem me conteste no Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, que é a quarta maior potência bélica do mundo. E junto conosco, temos outras superpotências. Porque quando a ordem jurídica se acaba e o regime democrático é transformado numa cleptocracia, abrigando ladrões que substituíram a Constituição por bandidos escondidos atrás da toga, inventando leis, para bandidos escondidos atrás do mandato, de mandatos. Eu inverti aqui. Bandidos escondidos atrás de mandatos, inventando leis. Para bandidos escondidos atrás da toga, manter o sistema, manter o terrorismo acordado. Terrorismo acordado porque se acabaram as discussões, se acabaram os contraditórios, porque se acabaram os procedimentos institucionais. E hoje eles estão nos cambalachos, nos acordos. Vimos isso nas duas denúncias do bandido Michel Temer. O tempo que ele levou reunindo deputados e as suas bases no Palácio do Planalto, e o resultado desses acordos, na primeira denúncia saiu a soma, 15 bilhões de reais. Na segunda, quase 20 bilhões. Então, esse é o terrorismo acordado. Inventado por quem? Por Luiz Inácio Lula da Silva, que em 2003
instalou o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações terroristas. Na prática do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria. Nós não podemos deixar que isso vingue. Se esperarmos para 2018, eles já venderam o país. Como falei há pouco, o prefeito do Rio de Janeiro vendeu a cidade do Rio de Janeiro para os chineses, em forma de venda da dívida pública. Primeiro caso, minhas amigas, meus amigos, acontecido em todo o percurso da vida civilizada que a história registra. Um prefeito vendeu o seu município para os chineses, porque vender a dívida pública do município, o que se entende, senão a venda do município. Venderam o pré-sal, venderam a Petrobras, venderam os aeroportos, venderam todo o patrimônio da segurança nacional. Não temos mais pátria. Minha família se compõe de 16 pessoas. E eu sou cidadão paraguaio. Poderia passar com elas para lá. Naturalizá-los todos paraguaios. Porque depois que os nossos vizinhos de lá se livraram da bandidagem que tinha assumido o poder lá, o Paraguai desponta como uma potência econômica, porque o mundo inteiro está investindo ali. A segurança no país. Acabou a vadiagem, acabaram sem terra, existe ordem dentro do país. Eu poderia ir para lá. Mas eu sou brasileiro judeu. E para piorar a minha situação, sou da descendência de Davi. Os chamados os leões de Israel, sarracenos do deserto. Temos a guerra no sangue, quando a nossa honra, quando o nosso caráter, quando a nossa hombridade é descrita. E então, como eu sou contrário a morrer pela pátria, porque seria condicionar o meu sistema intrasensorial à derrota antes dela existir, eu mudei isso perante as tropas, ensinando que o dever do militar é matar pela pátria. Nós, sarracenos, temos isso no sangue. E como matar pela pátria é um sacerdócio sagrado, porque dizem as escrituras que o soldado não carrega a espada para bonito, mas porque é ministro de Deus para vigiar pelos bons contra os maus. Então é um sacerdócio de justiça. E para se fazer justiça, você tem de conhecer quem você vai justiçar. E por isso encerramos hoje o procedimento interventorial de 13 anos. Começamos em 2004. Em 2005 instalamos a CPI dos Correios e do Mensalão,
que começamos a dar base para a intervenção que encerramos hoje. Porque daqui para frente, as Forças Armadas estão com, vamos dizer, do jeito que todo mundo entende, o mandato de prisão dos bandidos que restam para serem retirados do poder. Prisões que iniciam o expurgo da civilização brasileira. Daqui para frente, então, é responsabilidade das Forças Armadas, que desde que nasceram, nação no dia 19 de abril de 1648, no Monte Guararapes, até hoje, não decepcionaram o povo brasileiro e encantam o mundo pela fidelidade patriótica e pela vocação sacerdotal. Então eu peço à nação decente que saiu hoje para as ruas, e é por ela que vamos executar a intervenção. Não descreiam das suas Forças Armadas. Elas receberam a incumbência e certamente vão cumpri-la muito bem. E o Brasil será posto em seu grande destino de megapotência do mundo. E a história fez de mim testemunha deste momento, que é o grande momento desse punhado de brasileiros que hoje saíram às ruas pela intervenção. E é por eles, repito, que as Forças Armadas cumprirão o respectivo mandato de efetivação dela na instituição da Presidência da República. Muito obrigado.